Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do SOS Neurocast, Residências pelo Brasil, Residência em Neurocirurgia para o Brasil. Estou aqui com o pessoal do Hospital Geral Roberto Santos, lá em Salvador, Bahia. Então, vamos ter um papo bem legal aqui sobre a residência deles. Estou aqui com a Tayane, R4, o Pedro, que é o R2, e a Fernanda, esqueci. Fernanda? R3. Fernanda R3, por de bola. Bom, então, pessoal, primeiro aí, né? Obrigado mais uma vez por aceitarem o convite de estar aqui com a gente, né? A gente vai bater um papo bem legal aí sobre a residência de vocês, sobre um pouquinho do hospital, da vivência e também da escolha de vocês da neurocirurgia desde lá do começo. Mas antes da gente começar, só se apresentem rapidinho, o nome de vocês, de onde vocês são e bem tranquilo, bem rápido para a galera conhecer vocês. Vamos lá, sou Tariane, sou daqui de Salvador mesmo, sou teropolitana, fiz minha formação aqui de escola, faculdade e tudo, e queria ficar por aqui, então faço agora no Roberto Santos. Show. Acho que Pedrão? eu sou Pedro, eu sou do interior, sou de uma cidade aqui próxima a cerca de 250 quilômetros de Salvador, Ribeira do Pombal, e eu também sempre quis fazer aqui. Fiz metade da minha formação em Recife, na FMO, e aí depois transferi, enfim, acabei terminando a faculdade aqui e também sempre tive intuito, né, desde o início em fazer residência aqui em Salvador. Boa, boa, show de bola. Ah, Eu acho que Fernanda a Fernanda teve parece que caiu aí, caiu mas para. já tá entrando de volta aqui. Já coloquei ela aqui, pronto. Aí, Fer, voltou, tá tranquilo. Os meninos acabaram de se apresentar, já se apresentem pro pessoal também. Tudo bom? Boa noite, gente. Meu nome é Fernanda. Eu sou residente do terceiro ano de neurocirurgia lá do serviço. E tenho 28 anos. 27. É que tá até. Bem, Já tá dando idade demais, hein? esqueci. Vocês falaram mais Show de coisa? bola. É que eu não vi a Não, apresentação tudo de tranquilo. vocês. De É onde que ela tá de você é? férias aqui, pessoal, então o que acontece é que vai pra praia e tudo mais, a internet não funciona tão bem, né? É diferente. Então, beleza, show de bola. Cara, então basicamente a gente começa aqui o nosso Neurocast para começando por vocês e para entender, para todo mundo se inspirar em vocês também, né, para querer saber o porquê que vocês fizeram neurocirurgia e onde surgiu essa paixão, quando foi o momento que vocês decidiram por isso, né? E antes mesmo da gente nem pensar em falar sobre a residência, inspirar o pessoal aí a entender como eles devem seguir, quais as etapas a serem seguidas para que eles decidam fazer neurocirurgia. Começa da mais velha? Mais velha não, eu sou mais jovem, ela é demais. Não toma bronca, não toma bronca da R+, deixa ela falar. Bronca Então, eu escolhi medicina muito por conta de uma vivência que eu tive com meu avô durante um período que ele foi diagnosticado com linfoma e eu morava com ele na época. Então foi uma vivência médica assim bem intensa que eu tive. Foi um ano entre o período do diagnóstico até o falecimento dele. Mas assim, o médico que cuidava dele era uma pessoa incrível que passava total acolhimento e assim, era realmente diferente, sabe, a forma como ele tratava as pessoas. E eu me inspirei muito nele na escolha da medicina, assim, na escolha da oncologia inicialmente, até que quando eu entrei na faculdade eu fui gostando muito da parte de neuroanatomia, neurociências e essa questão da correlação, né, de você fazer o exame físico do paciente, isso tá relacionado com, tudo que você vê ali na imagem, juntar tudo depois e para a parte cirúrgica, essa correlação do início ao fim para mim me encantou muito, e foi a partir daí que eu busquei o estágio de neurocirurgia que a gente tem aqui em Salvador, e na prática mesmo eu falei assim: "Não, é exatamente isso que eu quero", e foi aí que eu fui atrás. Boa, boa. Sempre tem a pergunta que os estudantes de medicina, quando participam com a gente, fazem, né? Em relação a fazer estágios durante a faculdade de medicina para querer saber se realmente quer isso ou não, né? Então, esse estágio que você fez, que ano você fez esse estágio? Como foi esse estágio? Eu fiz em 2 momentos. Primeiro eu fiz do segundo ao terceiro ano de faculdade, e depois eu repeti o mesmo estágio do quinto para o sexto ano, que foi mais para sacramentar mesmo, é isso que eu quero. Para ter certeza que era aquilo mesmo.
Show de bola. Fernanda, de cima para baixo, né? Na Hierárquico. verdade, eu entrei na faculdade muito perdida, porque eu não tinha nenhum familiar médico, assim. Então, eu não tinha vivência de nada. Eu só tinha uma tia de consideração, que é cardiologista, e então eu entrei querendo cardiologia, porque eu achava legal, interessante. Logo na faculdade, no início, quando a gente aprende anamnese e tudo mais, eu entendi que eu não era muito clínica. Minhas anamneses eram muito direcionadas, eram muito pequenas. Os professores sempre falavam, Fernanda, você precisa coletar mais informação. E aí eu era muito objetiva. E quando eu rodei nos estágios assim que eram mais hospitalares, eu falei, não, eu quero trabalhar em hospital, é isso aqui que eu gosto. E aí, desde cedo, eu fui na cara de pau, fui tentando acompanhar, né? Aí eu ia falando com um médico ou outro. Aí, na verdade, a primeira cirurgia que eu vi na faculdade foi uma neurocirurgia. E foi muito, assim, aleatório, porque eu não sabia o que era neurocirurgia. Foi um meningioma, nunca esqueço. E aí, eu comecei a acompanhar mais a área cirúrgica. E conheci o estágio, o mesmo estágio que a Tayane fez, eu também fiz. Só que eu era nova também, eu acho que eu fiz no segundo, terceiro ano de faculdade. E aí eu sinto que eu não aproveitei tanto se eu tivesse um pouco mais velha, com uma mentalidade um pouco mais madura, mas eu aproveitei muito no sentido de saber como era a rotina e conhecer também os profissionais. Esses profissionais que eu consegui acompanhar depois, também acompanhei outros serviços, e pude perceber, esse estilo de vida que eu quero levar. Óbvio que cada um tinha suas particularidades. Tinha profissionais que tinham famílias enormes, profissionais que não tinham filhos, profissionais que escolhiam trabalhar todos os dias da semana. Então, eu consegui ver isso na prática e também colher o que eu queria e o que eu não queria, um pouco de cada um, mas entender que algumas coisas da neurocirurgia era daquele jeito mesmo e iria ter que conviver com isso. Então, eu fui tomando essa decisão assim, mas assim, me apaixonei pela neuroanatomia, assim, totalmente. Eu falei, eu amo neuroanatomia, eu realmente gosto muito disso e gosto da área cirúrgica, e aí eu meio que juntei uma coisa com a outra. E gostei muito da rotina também, e foi mais ou menos assim a decisão. Boa, show de bola, show de bola. Eu, Você, Pedrão? então, eu acho que grande parte dos estudantes de medicina, né, antes mesmo de entrar na faculdade e conhecer a medicina, tem aquele ideal do neurocirurgião, ou já teve, já viu e em algum momento possa ter se encantado com aquilo ali. Eu acho que faz parte um pouco da minha história. Eu acho que antes de entrar na faculdade, eu via a neurocirurgia como um ideal, né? E entrei na faculdade, claro, com outras possibilidades, mas desde o início pensei muito em neurocirurgia. Ao contrário das meninas, né, que frequentaram mais estágios neurocirúrgicos, eu acompanhei muito mais cirurgia geral. Eu falei no início, eu sou do interior, no hospital regional da minha cidade, tem um serviço, tem um serviço grande de cirurgia geral e eu acompanhei ali desde a metade da faculdade até o final. E, assim, era rato de centro cirúrgico. Sempre gostei muito da parte cirúrgica, nunca gostava, frequentava a clínica médica, mas me identificava muito mais com o bloco. Na faculdade, ainda durante a faculdade, fiz monitoria de muita coisa, bicho. Fui monitor de uro, fui da liga de patologia, prática que autópsia. Caramba, isso eu não sabia. Mas assim, mas era prática que autópsia no SVO lá em Recife. Toda sexta eu ia. Mas aí me identifiquei, assim, tinha ideia inicial, gostei de cirurgia, me identifiquei com neuroanatomia, fui monitor de neuroanato, participei de liga de neurocirurgia, e aí levei essa ideia até o final. No ano final, eu fiquei muito balançado ali entre neurocirurgia e cirurgia geral. Pensei um pouco em intensiva até, porque no ano final acabou que eu acompanhei muito medicina intensiva também, para pegar mão de procedimento, enfim, para me formar bem como clínico, né? Primeiro, e o que eu acho muito importante, mas a ideia de neurocirurgia nunca saiu da cabeça, né? E aí no final optei por neurocirurgia e desde o início da residência eu brinco que as outras duas opções sumiram da minha cabeça completamente. Então eu acho que até o momento assim eu considero que eu fiz a escolha certa, né?
para mim. Ainda bem, senão as meninas já iam entrar em desespero já aí, né? Mas agora. É. Eu fiquei só ano passado, eu não quero que ninguém passe por isso não também. É. É, não, tranquilo. E como foi a preparação de vocês? Assim, pô, vocês decidiram, beleza, vai ser neurocirurgia, aí todo mundo já toma um choque porque sabe que é concorrido pra cacete neurocirurgia. Como que vocês decidiram e aí como vocês fizeram para se preparar para as provas de residência? E mais sendo mais específico até, como é a prova de residência aí do hospital de vocês? Então, eu tive um pouco de reviravolta, assim, porque eu estava estudando na época para os STEPs. Só que eu falei assim, meu Deus, vai ser muita loucura passar em neurocirurgia fora e eu não tinha um interesse tão grande de permanecer morando fora. Então, eu decidi primeiro trabalhar, juntar um dinheiro mesmo. Só que nesse meio tempo veio a pandemia. Então, eu fiquei trabalhando 3 anos até que eu vi que estava passando a pandemia. Eu falei assim, não, agora eu vou estudar para a prova daqui. E no caso aqui, na época que eu fiz, era uma prova direta, o SUS Bahia. Só que isso mudou recentemente e vai ser uma prova. É o Enari agora? Não sei. É na área. Alguém sabe? Mas eu acho que neurocirurgia vai ficar pelo SUS Bahia, ainda não Não sei. saiu Mas ainda, né? vai dividir. Eu sei que algumas especialidades vão ser na área, algumas vagas vão ser na área e outras vão continuar sendo SUS Bahia. Se eu não me engano, vai ser por esse caminho aí. Entendi. Provavelmente a gente vai saber em breve. É, em breve. Uma mudança esse ano. Pra galera que vai querer prestar aí já ficar ligado, então, que ninguém sabe ainda muito bem o que vai acontecer. E Show. como eu tava parando E no aí, então, interior você. na época, só tinha a opção de fazer cursinho online, né? E eu fiz a Medway, que era o que achava melhor, que se encaixava pra mim na época. Então, facilitou muito, que era tudo online, assim, as questões eram muito boas, e aí fazia um número absurdo de questões, assim, pra conseguir dar conta de passar num lugar concorrido. E aqui só são 2 vagas, eram 2 vagas na Bahia inteira, agora são 3, e eu não queria ir pra fora daqui. Apesar de ter feito prova fora, eu queria ficar aqui. Até porque eu já conhecia o serviço, já conhecia todos os chefes, já tinha passado assim anos com eles, né, no estágio. Então, pra mim, eu tava assim, eu queria esse lugar. E quantas provas você fez sem ser aí? Eu fiz, acho que 5 em São Paulo e essa aqui. Boa. E aí, outros lugares, sem ser São Paulo, e aí você não fez? Ah, eu só vou sair daqui se for pra São Não, Paulo, você porque pensou, tem que é ficar isso? deslocando, então eu preferi ficar fazer a prova daqui que era a primeira e depois eu passei um mês em São Paulo e fiz todas as que tinham Fez naquela todas as data, provas. naquele período. Isso. Boa, boa. Show de bola. Fernanda? Meus estudos para residência, né? O pessoal sempre falava para começar um ano no ano de internato e depois fazer no final, né? O último ano de medicina. No quinto ano, a gente ganhou o Sanar. Na verdade, eu não lembro se foi no quinto ou foi no sexto, foi na pandemia. A gente ganhou da faculdade o curso da Sanar porque estava na pandemia, não tinha meio que aula. Eu acho que foi meio que uma forma ali de fazer alguma coisa. E aí eu fiz só o Sanar. Foi. E depois eu não tinha, na época, muitas condições, não trabalhava. Então, assim, eu assinei, eu acho que foi o Medicel, e eu fiz o último ano, foi o Medicel, que eu me formei no meio do ano, e aí terminei com o Medicel. Esse primeiro ano eu não consegui passar, eu já estava meio que entendendo, assim, que eu ia trabalhar um ano, que eu ia juntar um dinheirinho e fazer um curso, pagar um banco de questão, uma coisa assim. E aí, no ano seguinte, uma amiga minha que fez Medicurso e Média, ela tinha direito ao alguma coisa assim online, que é um curso do Medicurso online. Então eu estudava muito com ela, a gente estudava juntas como forma de incentivo, ia para casa dela, a gente estudava junto, fazia questão, e eu também pagava um banco de questão, que eu achava muito importante assim, fazer muita questão. Então foi meio que isso que eu fiz assim no ano de preparação. Só que foi um ano bem turbulento para mim em geral, assim, estava passando por questões pessoais muito complicadas e eu não consegui conciliar tão bem quanto eu imaginei. E foi por isso que eu não assinei um curso como o Medway, outro curso assim que eu imaginava. Assim, eu passei, fui chamada depois de uma desistência, né? Mas não esperava que fosse esse ano por conta dessas turbulências. Mas no final das contas, eu sempre percebi que as questões fizeram muita diferença na preparação, assim. Perfeito. E você, Eu Fernando? formei, eu formei no meio do ano de 22.
até o meio do ano de 22 eu estudei bastante. Só que logo depois que eu formei surgiram algumas oportunidades muito boas de emprego, e eu acabei abraçando tudo e joguei a residência para cima nesse primeiro ano. Parei de estudar do meio para o final do ano e não fiz a prova nesse ano. Uhum. Aí no ano seguinte eu já fazia o Medicurso à época, né? E no ano seguinte eu fiz o Med. E aí, assim, a exemplo das meninas também, meu foco era a questão. Até o meio do ano de 23, eu trabalhei bastante também. Então, eu ia para o plantão com banco de questões aberto e ia fazendo. Chegava em casa, fazia questões. Eu tenho um plano, eu fiz mais de 40 mil questões. Fiz muita questão mesmo. Que eu lembro de um vídeo, eu fui assistir um vídeo de uma equipe de planilha de questão. E aí o pessoal falava, eu buscando algum parâmetro para me guiar. Pô, tenho que passar em neurocirurgia. Quero passar esse Eu plano. tenho que fazer. Quero fazer. Quantos eu tenho que fazer? E aí eu lembro que a menina, assim, ela falava e a pessoa que mais fez questão foi essa menina. E aí eu passei em São Paulo, não lembro o que era, não sei se foi GO. Fiz 30 mil questões. Aí eu disse, pronto. Pronto, Botei achou como a meta a meta, ser batida. eu vou botar 30 mil questões, eu achei um absurdo, né? Eu disse, eu vou fazer mais do que essa menina fez. Mano, Vou depois fazer é muito 30... pouco, vou fazer 40. Não, eu disse, eu vou fazer 33 mil questões. Só que eu me empolguei um pouco e aí na segunda metade do ano, eu quase não trabalhava e no mês final anterior à prova, nessa época eu morava no interior, vim para Salvador e passei um mês trancado em casa fazendo questão. Então assim, aí deu certo, passei. Fiz outras provas, fiz no Paraná, fiz em São Paulo, passei também, mas meu intuito sempre foi ficar aqui. Então, Sim. chamaram, fui chamada para lá, teve entrevista no Paraná, eu não fui. Na MP, a prova da MP, que é uma prova bem puxada, mas meu intuito desde o início sempre foi ficar em Salvador. Eu conheci o serviço, acompanhei algumas vezes, é um preceptor que é amigo nosso, amigo da família, acabava que eu fui algumas vezes com ele, já conhecia como funcionava em partes, né? Claro que não como as meninas que fizeram estágio, mas era a ideia que eu tinha, que eu já queria fazer no Roberto, realmente. Uhum. Esse foi o típico exemplo daquele cara que vai pra balada e fala que vai tomar uma cerveja só, né? No final da noite o cara tá Exatamente. bêbado que só. Mas você fez igualzinho com a questão, né? Nesse aí eu também vou nesse sentido. É. É. Não, show de bola. Cara, vocês compartilham um sentimento que é o mesmo que eu tenho. Eu acho que é válido ressaltar e, assim, passar pro pessoal que tá assistindo. A questão de que, assim, nenhum de vocês passou direto na residência, não entrou de primeira e não, seja por motivos pessoais, seja por alguns outros motivos, ou trabalho, ou tudo mais. E foram fazer essa residência depois de alguns anos, ou depois de 1, 2, 3 anos que formou. Qual foi o sentimento e o amadurecimento que vocês tiveram nesses anos que vocês ficaram trabalhando antes de entrar na residência? Cara, amadurecimento é absurdo. Porque, assim, ainda mais que a gente pegou essa época de pandemia, de atendimento. Eu trabalhei desde uma zona rural que eu morei muitos anos em Bicuí, no interior da Bahia, que é uma cidade pequenininha. Trabalhava num distrito que era a 1 hora de distância da cidade. Então, eu trabalhei desde esse contexto, numa área de mais difícil acesso, até um hospital regional, centro de Covid e aqui em Salvador também. Então, foram experiências, assim, completamente distintas. Chegava desde uma pessoa que cortou a perna com a motosserra, até uma pessoa que estava tendo que ser entubada por conta do Covid, sabe? E foi bem chocante nessa época, acho que para todo mundo. Lá a gente não tinha ventilador inicialmente, então era bem ruim, assim, porque você via realmente as pessoas entrando em hipóxia e falecendo. Então foi uma experiência de trabalho muito rica, assim, surreal também de vivência. Foi um pouco traumatizante. Mas entrar na residência depois de ter colocado mão na massa e já ter essa bagagem faz você entrar como médico mesmo. Eu acho que o residente que entra direto no R1, ele entra ainda como um interno.
ele não sabe se comunicar direito com as pessoas, com os familiares, aquelas funções que você tem que ter mais responsabilidade mesmo. Acho que a pessoa chega muito crua. E os meninos também entraram super bem nesse quesito. Mas as pessoas que entram direto realmente sentem mais dificuldade, principalmente nessas relações, acho que interpessoais e burocráticas. Cara, com certeza, eu penso a mesma coisa. Eu tenho certeza que eu não seria o mesmo residente se eu tivesse entrado direto da residência da faculdade, né? Fernando, Pedrão, o que vocês acham? Qual Com foi o certeza. sentimento? Eu sinto assim que eu noto claramente o amadurecimento. Eu faço terapia, né? Eles sabem, há alguns anos eu faço terapia. E no início, quando eu entrei no mercado de trabalho, né? Quando você vira médico, é um impacto assim que você, pelo menos eu senti esse impacto de tipo assim, a responsabilidade é sua agora. E por mais que como interna eu sempre me joguei muito em estágio, eu fazia procedimento, já tinha entubado, já tinha feito central, mas era como interna. Quando eu fiz aquilo ali como médica, foi outra sensação. Quando prescrever uma dipirona como médica para mim foi totalmente diferente. Então, teve todo o impacto ali. Nos primeiros plantões eu não dormia. Eu não sei, também cada um se comporta de uma forma, né? Mas eu tive esse impacto muito real. Então, e 3 meses depois, minha psicóloga já falava: Você lembra como eram seus primeiros plantões? Eu já estava tipo assim, ai, eu já. Não que a gente não pode também se acomodar, né? Mas eu já estava bem mais tranquila. E aí, esse 1 ano depois, né? Que foi mais ou menos 1 ano e meio que eu passei na residência, você entra na residência e lá no Roberto Santos tem de tudo. Tem de tudo um pouco. Então a gente não se assusta tanto, porque a gente saiu de um cenário também que tinha bastante coisa, que a gente trabalha, lida com muita gente, muito tipo de paciente, e ele lidar, né? Conversar, dar notícia, ter que lidar com acompanhante, ter que lidar com situações muito complexas, assim, e saber contornar aquilo com a comunicação é um ponto-chave, além do conhecimento teórico, né? Que você chega em um ambiente que você tem que saber, não é só neurocirurgia, você tem que saber o básico da medicina, e você sabe que você está um pouco mais confortável de saber que você botou isso em prática durante 1 ano e meio. Então, eu acho que eu fiquei um pouco mais confortável nesse sentido. Falei, pronto, agora eu preciso saber neurocirurgia. E aí eu consegui me dedicar a aprender a neurocirurgia em si. Com certeza. Show de bola. Eu também, no final da faculdade, me dediquei bastante para tentar sair trabalhando em terapia intensiva, isso tudo, mas eu acho que esse ano, para mim, também foi fundamental. Nossa enfermaria, a enfermaria de neurocirurgia é muito complexa, né? Nossos pacientes são muito complexos. Então, eu acho que quando a gente entra sem pelo menos um pouco de maturidade para lidar com as situações, acaba que você pode comprometer até seu sonho ali de ser neurocirurgião. Porque você vai ficar em pânico, né? Se tem um paciente, tem intercorrência na enfermaria, você vai para a UTI, você discute casos muito complexos, esse contato com a família que as meninas frisaram aí, acho muito importante também. E quando entra sem bagagem é tudo muito mais difícil. Eu acho que a questão da desistência na residência percorre esse caminho também, né? Esse caminho de maturidade, de entendimento. Acho que quando você entra sem pelo menos ter tido contato com paciente crítico, né, com pacientes mais complexos, você entra um pouco atrasado assim nesse sentido e que pode prejudicar, né? Então acho que assim que quem vai entrar de cara tem que pelo menos, né, durante o internato correr muito atrás, até em atividades. O que eu mais aprendi foi assim, né, atividades extracurriculares, né? Você frequentar um É ambiente de quando sala você tem mais vermelha. oportunidade de fazer suas Exatamente, de sala vermelha, assim, aprender a passar um acesso central, entubar um paciente, lidar com intercorrência. É claro que isso não vai ser o dia a dia do neurocirurgião quando você for neurocirurgião, mas na sua enfermaria com certeza você vai enfrentar isso. A gente tem uma frase do Roberto que é: o que você duvidar no Roberto Santos você vai ver 3 vezes. Então, a gente tem todo tipo de intercorrência. A gente tinha aparecido lá no Manda Aqui. Ele fala assim, ó, que os males vêm aos pares, né? Fala assim, lá no Manda Aqui vem aos trios. Não vem de par, não, né? Quando aparece alguma coisa absurda, a gente fala: a gente ainda vai ver mais 2 desse aqui. Ainda vai ter mais. Exato. É isso mesmo. Não. Então, eu acho Isso aqui que. é errar. É 1%, de lá no livro é 1%. Não, aqui vai ser uns 10. Ai, com É, certeza. Então, acho que é se preparar muito bem
e buscar vivência em cenários com pacientes críticos. Eu acho que isso tem que fazer parte da preparação de todo candidato a residente de Boa. neurocirurgia. Fica a dica aí para os estudantes de medicina que querem fazer neurocirurgia, então, para procurar algum estágio, alguma coisa em terapia intensiva. Cara, eu acho muito importante, de fato. No meu R1, a gente tinha um estágio de UTI, um mês dentro da UTI, antes de começar a enfermaria, para a pessoa, de fato, ter uma vivência um pouquinho melhor ali, com a intubação e tudo mais. E assim, sendo bem sincero, todos vocês devem sentir a mesma coisa que eu sinto. Se você é interno ou estudante de medicina, quer fazer uma especialidade cirúrgica, o mínimo que você tem que ser é tarado pro procedimento. Então você vai estar o tempo todo no internato, cara, caçando qualquer procedimento. Eu era o doido do procedimento. Tinha alguém para entubar, eu nem tava no estágio, eu ia lá. Tinha alguém para passar acesso central, eu pedia para os residentes para deixar eu passar. Então, assim, você ia atrás de todos os procedimentos que você podia, né? Eu podia não estar, né, na visita de infectologia, passando o caso bonitinho. Tava com as evoluções igual da Fernanda Curtinha lá, mas quando me falavam em qualquer procedimento, eu tava correndo lá, né? É. Sim. E eu acho que isso contribui bastante, porque assim, até quando você entra no R1, né? Você entrou na residência, você é R1. Só que todas as outras especialidades dos R1 estão lá também. Então, você está na primeira semana de residência, alguém de outra especialidade vai ver você como uma referência em neurocirurgia, a referência em procedimento cirúrgico, mesmo que seja momentâneo ali. E assim, entrar sabendo dar um ponto, claro, você não vai entrar com a mão cirúrgica para fazer coisas mais simples, mas sabendo, tendo um pouco de prática, isso faz total diferença, né? E isso te dá mais oportunidade. Quando você sabe fazer algumas coisas, mesmo que básicas, os preceptores, os chefes e tudo vão te dando cada vez mais oportunidade porque vai confiando em você. Entendeu? Então, do mesmo jeito que tem gente que chega cru e tem menos oportunidade por conta disso, já teve residente que desistiu, porque ficou apavorado na enfermaria, nas intercorrências do final de semana, saiu sem evoluir ninguém do hospital. Assim, tipo, Desesperado. desesperado, real. Sim. Foi no seu ano, não Não. foi nada? E, Não, não foi? Foi eu esqueci, enfim. Aí foi no meu ano, foi o que saiu. foi bem. É, Nem isso é esquece que tá sendo gravado, gravando, soltando as fofocas, não tem problema. Não, Mas mas é é isso também. exatamente isso que a Tayane falou, de fato. Você, assim, pô, se você sabe alguma coisinha mínima, mesmo que seja um ponto que você sabe dar, e o cara que não tá contigo não sabe, quem vai ganhar a oportunidade é você, né? E tem um negócio que eu sempre falava para os meus residentes, quando eu fui preceptor ano passado aí, cara, se você não sabe fazer, não fala que não sabe. Fala que você vai fazer. Mas se der errado, alguém Vai vai dar um te jeito. parar. Fica tranquilo, né? Não, mas eu não sei fazer, eu nunca fiz. Se você falou isso, já era. Você já perdeu metade dos pontos já que você tinha que ganhar. Já fez, claro, professor, já, com certeza. Exato. E depois vai pesquisar, dá um jeito. Falar com alguém, se vira, mas nunca fala que nunca fez, senão você tá lascado, pô. Exato. Eu nunca, bicho, já várias vezes, não, já passou o marca-passo? Já passei o marca-passo. Pô, eu virava as costas, eu ia atrás de alguém que ia me ensinar a passar o marca-passo. Mas não falava pra ele que eu não tinha passado. Só me Então, lembra aqui como é que faz, que eu fiz. Tem. É a frase clássica. confiança é tudo nesse momento, não tem jeito. Essa Pô, dica é beleza. valiosa, viu? Pra quem tá escutando. Não, com certeza. Quando não fala, Parecer você que não sabe, às vezes sabe. é mais importante que saber. Pô, perfeito. O corte já tá feito aqui. Parecer que sabe, mas é pra gente saber. O- É, Show de bola. Cara, e aí então, beleza. Vocês passaram, o Pedro falou que passou em outras residências e tudo mais, mas o que que fez, e tudo bem, eu sei que o quesito localização é um fator puta, muito, muito importante pra gente decidir onde a gente vai fazer residência, mas o que que fez vocês decidirem, de fato, pelo Roberto Santos, de verdade? Tipo assim, cara, não, chegaram aí para conhecer o serviço, ou nem foram conhecer, já sabiam de alguma coisa, falaram assim, não, é isso aqui, por isso que eu quero fazer aqui. Então, como eu já fiz boa parte do internato no Roberto, fiz anos de estágio no Roberto, eu já conhecia de ponta a ponta o hospital, todas as pessoas, os preceptores. Sabia que o clima da residência era legal. Eu gosto de morar em Salvador, minha família mora aqui.
Então isso facilita muito. Então quando você junta todas as coisas, eu sabia que era um local que eu poderia me formar como uma boa profissional e ter meio que tudo dos melhores mundos nesse sentido, sabe, assim, de qualidade de vida na residência, se é que possível ter alguma, mas você consegue encaixar, equilibrar os pratinhos um pouco melhor. E a realidade é que em muitos lugares a residência não tem um clima tão bom, tem lugares que a carga horária é muito ruim, que você não consegue trabalhar, e assim, eu venho de uma família que eu preciso trabalhar para me sustentar, não tem gente me sustentando, não consigo, assim, né? Então, nesse ponto, eu queria ficar num local que eu conseguisse me sustentar, pelo menos. Se eu ficasse em São Paulo, lá, daria para viver com a bolsa da residência, ia se virar. Mas com certeza ia ser muito pior do que nas condições que eu vivo hoje aqui, que eu tenho todo o conforto e toda a família. No R2, mesmo com toda a estrutura, chegava épocas em casa que eu só tinha água na geladeira. Imagina, imagina se eu estivesse em São Paulo, entende? Então, Nem isso ia ter. nem isso ia ter. Então você vai escolhendo ali suas dificuldades e o que você está disposto a passar também. Eu gosto muito de meter mão na massa. Apesar de gostar da parte acadêmica e científica e tudo mais, eu sei que o Unifesp, por exemplo, que é um local que eu sempre admirei, assim, que seria minha segunda opção se eu fosse para São Paulo, eu gostaria muito de ter passado lá. Mas não é a realidade que eu tenho aqui, só que eu gosto de botar a mão na massa. Então eu vou correr atrás um pouco da parte acadêmica por fora. E aí você tem que escolher sua residência pensando tudo, o que que é mais importante pra você. Perfeito. Penso exatamente igual. Né, Elis, Isso. eu entrei na faculdade muito imatura, eu acho assim que eu entrei com 17. Então eu tinha uma visão assim, que era o que me falavam, né? Eu não tinha muito meu próprio pensamento, o que eu criava, assim, eu não conhecia então. Aí eu comecei o pessoal falava muito das residências de São Paulo. Então quando eu entrei, eu sabia uma coisa, eu quero ir para São Paulo. E foi isso que eu botei na minha cabeça. Independente do que eu for fazer, eu quero ir para São Paulo. E, graças a Deus, eu me juntei com minhas amigas um pouco mais velhas, mais maduras do que eu. Não que eu acho que idade é definidora, mas que já tinham vivências, já tinham feito outras faculdades. E algumas amigas minhas começaram a falar, tipo, por que que você tem que ir para São Paulo para fazer uma boa residência? Assim, tipo, óbvio que em São Paulo é o grande centro, é o grande... É, né, uma cidade onde a ciência ali está em todo lugar, onde né, a tecnologia, a inovação e tudo. Mas aí eles começaram a fazer eu refletir sobre isso, tipo, o que é que você quer para você, o que é que você acha importante para a sua própria, né, caminhada. E eu comecei a entender isso, que foi o que o Taine falou. Eu queria uma residência quando eu decidi fazer algo cirúrgico, que eu já sabia que era algo cirúrgico. Eu falei, eu quero botar a mão na massa. Eu quero uma residência que me dê números de cirurgias e não só quantidade de cirurgias, né, mas cirurgias com qualidade também. Aí tem a questão do academicismo, né, que eu também sempre gostei muito. Eu sempre gostei da aula, fui monitora de neuroanatomia, então para mim era importante. Aí era um ponto para mim que eu ficava, nossa, mas e aí, o que é que vai ser mais importante? Aí no final das contas, teve a questão da família, que pesou muito, que eu vi que para a minha realidade, morar em São Paulo não seria muito viável financeiramente, porque, assim, a maioria das pessoas conta com a ajuda dos pais por muito tempo, para dar pelo menos um auxílio ali, porque eu não sei se a bolsa de residência paga o aluguel, eu não sei realmente, não é uma vivência que eu São tive, Paulo não paga Não quase paga. nada. mas eu acho que é bem Não difícil paga pagar. quase nada. Exatamente. Então eu comecei a botar na ponta do lápis e aí eu realmente falei, olha, esse sonho aqui que eu tinha no início da faculdade foi um sonho de outra Fernanda, uma Fernanda de 17 anos que não tinha noção de como é o mundo real. Então assim, eu fiquei bem mais clara no que eu queria e tanto é que eu fiz provas só para Salvador e o Enari. Basicamente eu fiz só duas provas e o Enari foi pensando em fazer em Aracaju, porque é perto também. Então foi mais realmente bem para minha realidade e conheci o serviço, né? Conheci já de antes. Show. Perfeito. E É, você, Pedrão? para mim, eu acho que é muito, muito disso também das meninas. Passar por uma residência tão pesada e ter pouco contato com a família, né, cara? Mesmo a família estando perto, a gente tem pouco contato. Mas eu sempre zelei por ficar próximo, né? E assim, como as meninas falaram, eu pensei desde o início em ir para um lugar que tivesse muito volume cirúrgico,
Nossa residência, acho que já deu para perceber, tem um padrão essencialmente assistencialista, né? Tem academicismo, a gente tem aula. Recentemente teve a iniciativa aí das meninas e de um dos nossos preceptores com discussão de artigo, enfim. Mas em base à nossa residência tem esse padrão assistencialista. Te dá muita oportunidade para você desenvolver mão desde cedo, né? A exemplo do R1. O R1 ele não tem papel estabelecido teórico no centro cirúrgico, mas que desde o R1 a gente, mesmo não tendo esse papel tão estabelecido, a gente frequenta muito, no geral, o centro, né? Alguns mais que outros, mas enfim, sempre, no geral, a gente frequenta muito o centro desde o R1 e desde o R1 você tem oportunidades em entrar em cirurgia, fazer procedimentos com R+, com preceptor. Acho que aqui a gente tem digamos assim, a certa liberdade nesse ponto, né? Oportunidade, acho que é a palavra melhor. E ficar perto da família foi o que mais me pesou nessa escolha, né? Eu tenho uma ideia de, no futuro, depois que me formar, voltar para o interior também e ficar com o pé entre Salvador e o interior. Então, fazer uma residência aqui na capital seria muito melhor para mim, porque eu já faria esse network, esse contato, já conheceria o fluxo aqui em o fluxo de pacientes, enfim, de serviço aqui em Salvador. E o que me facilitaria é voltar para o interior, estabelecer um serviço, se eu tiver oportunidade. Mais do que, caso se eu fosse fazer residência no Paraná ou em São Paulo, como foram as outras provas que eu passei. Desde o início, acho que saiu o primeiro resultado da MP, com a entrevista e tudo para fazer, mas eu não fui. Desde o início, se eu não passasse aqui em Salvador, eu tentaria o Tuana. Acho que talvez se eu tentasse o Tuana e não conseguisse aí, eu acho que sim pensaria em ir para fora, mas minha prioridade sempre foi aqui nesse sentido. Isso é muito importante que você falou agora, né? De criar um networking onde você quer se estabelecer, de ficar. Fazer a residência, pô, eu vou fazer a residência aqui porque eu planejo ficar por aqui, eu já vou criando a conexão, eu já vou criando a minha fama e assim por diante, né? É algo é bastante importante, né? Porque a gente vê pessoas que vêm fazer residência em São Paulo, aí depois quer voltar, mas aquela pessoa que iria te contratar ela ainda não te conhece, mas é que ela conhece alguém que está trabalhando aí já e já conhece, né? Então você acaba ficando em segundo plano e não em primeiro plano, né? Conheço bastante gente que veio fazer residência em São Paulo e quer voltar e fala, pô, mas não tá tão legal assim para voltar, e não tem tanta vaga, não tem tanto espaço e assim por diante. Então, é bem interessante isso, né? De que como você ficaria conhecido naqueles lugares. E eu tenho um exemplo de um colega meu que ele fez residência em Sorocaba e ele queria muito ir para São Paulo depois. Acabou indo para São Paulo, mas ele percebeu que se ele ficasse em São Paulo, ele não teria a mesma fama, vamos dizer assim, que ele já tinha construído durante 5 anos lá em Sorocaba. Então, o que ele fez? Falou, cara, eu vou voltar para Sorocaba. Abriu a agenda em Sorocaba, lotou o consultório dele em Sorocaba. Ele abriu a agenda em São Paulo, tinha 2 pacientes. Falou, pô, não tem o que fazer, eu vou ter que voltar para lá, porque ele fez uma boa relação com a enfermagem do hospital, com todos os funcionários do hospital, com todos os médicos do hospital e todo mundo. Quando pensava em neurocirurgia ali, a referência era ele. Ele falou, não, demorou então, vou ficar por aqui mesmo, tá tudo certo. Né? Isso é uma Então, coisa muito importante, isso é muito porque assim, importante. as pessoas só começam a ter noção disso quando tá chegando ao final da residência ou depois que termina. E você tem que entrar na residência sabendo que sua carreira começou ali. A vitrine começou ali. Tudo que você constrói dentro da residência, você já está mostrando você como profissional ali. Isso vai te acompanhar durante todos os anos. Então, se você está fazendo uma formação meia boca, ruim, como mal profissional, você pode ter certeza que você vai formar com essa mesma fama. Não, mas é justamente isso, cara. Eu conheço residentes que se formaram recebendo 5 propostas de emprego diferentes. Da mesma maneira, eu conheço residentes que se formou e o cara foi dar plantão porque ele não tinha nenhuma proposta para entrar em equipe nenhuma, né? Então, é muito variável isso, né? Do que vai acontecer, como que vai ser cada um, o que vai acontecer com cada pessoa ali, né? Nesse momento. É o que Uhum. você falou, Tânia, perfeita essa colocação, né? Você vai, de fato, construir a sua carreira, o seu nome, começa a ser construído ali na R1. Se você não começa a construir, não começa a fazer direito desde lá do R1, esquece. No R5 você não vai conseguir consertar todas as cagadas que você fez lá pra trás, não. Verdade, é verdade. Como não esquece, não.
Bora começar a falar então, né? 40 minutos só pensando, dando dica pra galera aí sobre como é se entrar na residência, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre a residência de vocês, né? Primeiro, como é a divisão de tarefas, né, de cada um de vocês e tudo mais, e como que cada um, o R1, como é o R2, como é o R3, R4, R5, enfim. Ele tá carregando aí. Era bom nada falar o Pedro da parte do R1, porque eles passaram isso um pouco mais próximos, né? É mais recente. Uhum. O R1 da gente acaba que ficou estabelecido como um ano mais neuroclínico, né? Um ano que a gente conseguiria ter esse contato maior com a neuroclínica. E eu acho que você falou no início que na sua residência vocês também tinham um estágio em UTI no início. A gente também tem esse estágio. A gente roda na UTI neuro, né? É uma UTI neurológica mais focada realmente nos pacientes, nossos pós-operatórios, hemorragia subaracnoide, AVCs, enfim, são pacientes com perfil mais neurológico, mas que têm todo tipo assim de procedimento, né? Desde procedimento assim, intubação, Sorense, acesso central, PAM. Então, ali para o R1, até o R1 que saiu verde, né? Que não trabalhou, ele começa a ter muita mão de punção lombar, de fazer uma intubação, porque ele está acompanhado do preceptor e ele roda também junto com o pessoal da clínica médica e da neurologia. Aí ali eles fazem aulinhas. O R1 é o ano da gente que tem mais aula, assim, porque cada estágio tem suas aulinhas, só que são aulas de neurologia. Então, os temas são ali, um exemplo, hemorragia subaracnoide, ou então trombectomia mecânica, são temas bem nesse contexto. Aí depois a gente roda, né, 2 meses na UTI, a gente roda também mais 2 meses, a gente roda. Na verdade, assim, a gente está rodando um estágio extracurricular, né? Extracurricular. Fora da nossa instituição, que é o estágio do Hospital externo. subúrbio. É um hospital externo, que é na cidade do subúrbio, que é um hospital daqui de Salvador muito bom, uma referência que está cada vez crescendo mais. Ele acaba tendo um enfoque mais em trauma. Nosso hospital não é porta aberta para trauma, então no R1 a gente tem esse estágio externo que acaba sendo muito bom. Lá não é só trauma, também tem cirurgia letiva, é um serviço de neurocirurgia bem completo também. E o R1 roda lá, aí fica de 3 a 4 meses, né? Fica uma variação porque tem um mês das férias. Então depende de quando você vai pegar suas férias. E tem os 6 meses de ambulatório, que aí realmente é só clínico. Você vai rodar em um rodízio só clínico, ambulatório de neurovascular, ambulatório de distúrbios do movimento, né? Que aí você vai ver Parkinson, vai ter ambulatório também de E é clínico dentro da neurologia, não da dentro neurocirurgia. da neurologia, só roda neurologistas e o R1 da gente. É basicamente isso. Então, é um ano que é bem mais clínico. Tem os meses mais cirúrgicos do R1, são os meses que roda no subúrbio, no hospital do subúrbio, e na UTI neuro, né? Que na verdade, eu me equivoquei, são 3 meses na UTI neuro. E 3 meses na UTI neuro, 3 meses no subúrbio, 3 ou 4, e aí fica os 6 meses no ambulatório, que é dependendo de quando tira férias, ficaria 5. Esse é o R1 da gente. E o R1 da gente, nos finais de semana, ele roda na enfermaria, da neurocirurgia. Então, ele passa a enfermaria, que aí a divisão vai ficar de acordo, porque são 2 por ano, então fica de acordo com a dupla, né? Se rodam no sábado, no domingo, que vai ser um final de semana inteiro. E eles têm o suporte do R2 e R3, que vai estar no centro cirúrgico. Aí o que geralmente acontece é que o R1, quando acaba de passar suas pendências na enfermaria, ele acaba descendo para o centro cirúrgico para ficar com R2, R3, para aprender ali alguma coisa enfim, acesso, alguma coisa. E nos finais de semana e nos feriados, funciona como no final de semana. O R1 também dá esse suporte no centro e na enfermaria. Show. E os noturnos, né? Os noturnos, o R1 também faz. Na verdade, o R1 pega noturno todos os feriados, todos os finais de semana e um dia na semana. R1, né? Sempre assim, mano, não tem jeito. Agora o R2. E fica alguém, quem fica com o R1? Roda gente junto com o R1 ou roda o R1, fica só o R1 e o preceptor? Na verdade, no final de semana tem. Pode falar, Pedro. Na enfermaria é o R1 e a preceptoria, tá? Porque eles passam no final de semana, né? No SN também é a enfermaria e a preceptoria. Quando eles descem para o centro, aí R3, R2, R1. E o preceptor, claro. Eu não peguei a pergunta, porque caiu aqui só para mim.
Ele perguntou da rotina, aí tá falando do R1 pra cima. Ah, tá. Mano, ela falou do R1 todo aqui, agora você fala da sua sofrência aí do R2. Não, R2 é sombra e água fresca, né? R2 a gente tem dividido nas 6 vezes. Você pode optar, né? Você começa na pediatria ou na enfermaria. A parte mais pesada do R2 é a pediatria, porque nosso serviço tem uma demanda muito grande, né, de cirurgia pediátrica. A gente opera bastante, opera criança, acho que num volume talvez chegue próximo ao de adulto ou bem parecido. E o rodízio da enfermaria, que também não é mole, mas quando comparado à pediatria, acaba sendo um pouco mais tranquilo. Aí você é responsável pelas UTIs também. A gente tem a UTI neuro, mas sempre ficam pacientes fora, a UTI geral, UTI cirúrgica, UTI cardio. E aí você tem que dar conta desses pacientes também. Nos finais de semana, a gente divide o centro cirúrgico. A diferença é que o R2 não faz mais ali o SN, né, o plantão noturno do final de semana, mas acaba que o R2 tem uma carga horária de trabalho muito maior não, mas maior do que a do R1, e acaba sendo realmente o ano mais pesado para a gente. O R3 já falou? Não, vai falar agora, depois de você. Você simplificou o R2, ficou parecendo até que é simples. Tá fácil, aí dessa simples, tô tranquilo. Então fala mais dessa experiência aí do R2. Não quero nem lembrar. Foi o ano que eu desenvolvi burnout, então não vou. Não, mas o R2 eu acho que o mais pesado é que você tem que dar conta disso tudo. Da UTI, pediatria, enfermaria e todas vamos dizer assim, as pendências do dia que ficam para tarde é o R2. Acaba O R3 pode até lhe dar uma ajuda moral de vai lá, Pedro, estou aqui com você. Consegue. Você consegue, mas você que vai fazer. A gente se ajuda bastante, né? O bom da nossa residência, assim, acho que outras residências também devem ter esse clima, mas a gente se ajuda muito. Então, muitas vezes, quando Pedro, Tayane, que são meus R-, são R2, estão um pouco ocupados, eu como R3, Ícaro, que é meu R igual também, a gente se ajuda, a gente consegue dar uma forcinha. E eles também ajudam a gente quando a gente precisa, por mais que a gente seja R3. Mas a rotina do R3 em si é um pouco mais tranquila. O R3 ele é o principal responsável pela enfermaria. É o ano em que o preparo cirúrgico dos pacientes depende do R3. Então, se o paciente chegar mal preparado no centro cirúrgico, a culpa é da gente. Ou das duas, às vezes, mas principalmente da gente. Geralmente Então, o R3 joga com o R2, né? Falando, não fui eu não. exatamente. Mas assim, a gente prepara os pacientes, tem uma rotatividade, né, de altas admissões muito grande. Então, admissão alta, preparo cirúrgico, pedidos pré-operatório, tudo é o R3. A gente costuma fazer isso bem cedo, descer para o centro cirúrgico e depois o centro é da gente, né? Basicamente o acesso cirúrgico, que é a parte inicial da cirurgia, é o R2 e o R3. E aí o restante da cirurgia, o tempo principal, você tenta convencer seu R4, R5 a te dar, dependendo da cirurgia. Brincadeira, mas. No final, Mas se ele já tiver feito muito. Você já fez muito desse aí. Deixa eu fazer um. Deixa eu fazer alguma coisa. Exatamente. E assim, E a gente ainda dá noturno. Então a gente dá noturno até o R3. E final de semana, né? Final de semana e noturno é até o R3. Aí o final de semana é feriado. A gente meio que coordena ali o centro cirúrgico, chega cedo, prepara o paciente para entrar logo. Esse preparo todo é R3 e R2. No final de semana e feriado. E o noturno da gente também são um por semana. Um do R2, Sim. um do R3, um do R1. Eu acho que tá faltando algum. Não, 2 do R1, 3 do R1. Tá. E aí cada um deles Eles estão tentando entrar de volta aí. Mas aí, nesse momento, cada um acaba rodando. São 2 R1, 2 R2, 2 R3, né? Então acaba que cada variando, por exemplo, são 7 dias na semana, né? Então muda um pouquinho cada um deles. Tipo assim, essa semana, vamos dar um exemplo. Aí, segunda-feira, o plantão noturno é de Pedro, terça-feira é meu, quarta-feira, por exemplo, do R1,
quinta-feira seria do meu outro R igual, e sexta-feira da R igual de Pedro. Ficaria um de cada R por semana. Vai E final de variando. semana é sempre do R1. Aí eles decidem entre eles, assim, se eles vão fazer sábado e domingo seguidos, ou sábado um, domingo outro. Mas geralmente faz logo seguido, né? Dizem que de uma vez só é melhor. Mas descansa pelo menos um final de semana, né? Exatamente. Exato, pô, aí fica bem melhor. E aí no R4 e R5 ficam brigando por quem vai operar o caso principal. Na verdade, o R5 aqui, tradicionalmente, é o responsável pelo tempo principal. Então, assim, a cirurgia é dele. Se ele quiser, se ele já tiver feito muito, e ele, enfim, ele pode ensinar o R4 ou o R3 a fazer ali enfim, a cirurgia proposta. Algumas vezes a gente roda 2, 3 salas ao mesmo tempo. Então, é a oportunidade que o R3 e o R4 têm de fazer o tempo principal de uma outra cirurgia. Por exemplo, está rodando um tumor na sala 1 e na sala 10 está rodando um aneurisma. O R5 geralmente vai querer ficar com aneurisma, que são cirurgias mais com a curva de aprendizado maior. E aí o R4 faz o tumor. Ou, sei lá, o R4 tá no estágio opcional, né? Porque o R4 é o ano que faz muito estágio fora. Então, aí o R3 pode tentar, né? Fazer alguma coisa. É mais ou menos assim. A gente vai se ajeitando. É meio que hierárquico, né? O R5 escolhe, sobrou do R5 pro R4 escolhe, o R4 não quer fazer, o R3 faz e assim vai, né? Depende da benevolência do R5 ou se ele vai pegar o procedimento do R3, né? O acesso do R3. O R4 ainda fica responsável pelas interconsultas, né? Do andar. É verdade. Então, Faz mais o R4 é interconsulta e mais o quê? Só interconsulta e centro cirúrgico. centro cirúrgico. Isso. E É o ano mais tranquilo da residência. É o ano mais tranquilo, mais até do que o R5, né? Que o R5 tem o peso da prova de título, das Responsabilidade. cirurgias, da responsabilidade. Então, o R4 é ambulatório. É ambulatório, na verdade, a gente esqueceu, porque ninguém gosta. Então a gente acaba esquecendo. Todo mundo vai falar de cirurgia, mas é assim mesmo. Todo mundo faz ambulatório. Só que o R4 faz 2 por semana e o restante faz 1. Não, na verdade, o R4 faz 3 por semana e o restante faz 2. Porque tem como Vocês Fernanda têm um falou, ambulatório de todas as especialidades. sim, na verdade, tem. é um pouco De tudo. misturado, mas a gente tem ambulatórios que atendem mais coluna, outros prefeitores atendem mais pediatria, e tem um ambulatório do chefe que tem tudo. Aí Vai ser Tá misturado. é uma misturada. Boa. E aí o R4 meio que comanda os ambulatórios. Isso. Interconsultas do hospital inteiro e ambulatório. Boa. Faz Perfeito. muitos rodízios, Fernando. É o ano que geralmente a galera pega para rodar em opcionais, né? E qual que é a especialidade que vocês mais têm volume? Eu E acho. coluna e tumor adulto. Certo? Coluna e tumor. Eu acho que é tumor. Eu acho também. Mas eu acho que É porque a gente tem um volume vascular, mas não chega a ser maior, né, do que coluna. Não é? Não chega. O nosso volume, a gente clipa muito aneurisma. A gente clipa bastante aneurisma. A gente não, né? O Tem endovascular no hospital ou não? Tem endovascular. Tem. Mas a gente ainda tem um volume muito, muito grande. Acho que não está tão estabelecido o fluxo de embolização para vascular ainda. E aí acaba que o R5 tem muita oportunidade para clipar aneurisma. Mas como a gente falou no início, né, não é um hospital referência para trauma, é mais eletivo, né, realmente. Então, o grande volume que chega para a gente do ambulatório de regulação é realmente tumor, né? Roberto, acho que a gente opera tumor todos os dias. Todos os dias. E coluna também sempre tem. Pediátrico, com certeza DVP. Mas Isso aí não falta para ninguém. mas tem tumor pediátrico também. Tem crâniosinostose, a gente tem um número grande de crâniosinostose. Esse ano E aumentou qual a bastante. especialidade que menos tem cirurgia? Eu acho. Funcional, nervo periférico. Não, funcional tem muito. Não, Nervo periférico. periférico. Acho que Periférico. É o que tem menos, assim.
Não, na verdade, é, não, nervo periférico, é nervo periférico. Disse, Aí que ia falar. eu ia falar que, assim, a endovascular lá no hospital em si é separado. Tem a residência o fellow, né, de endovascular lá, e acaba que a gente, é mais assim, os casos, a gente discute com eles, a gente tem uma conversa, muitas vezes eles fazem uma embolização pré-operatória e tudo mais, mas a gente não passa, não tá rodando no serviço com eles, assim. Não é Na verdade, vinculada, o não é serviço vinculado, não é vinculado à neurocirurgia. É um serviço à parte que é da hemodinâmica, que é da Que é neuroradiologia. contratado. Acho que é bem parecido como era ali no Mandaqui, no Hospital Total, que É, o serviço é de uma hemodinâmica é meio como se terceirizada. fosse terceirizado, isso. Exato. E aí faz ali e tudo mais. o que eu ia falar que eu também Show. E atendo terceira funcional pouco, vocês têm? tem. A gente tem DBS todo mês, a gente consegue Pô, fazer um legal. volume bom de DBS, cirurgia de epilepsia tem também. Mas assim, quando eu falei que era funcional, é porque comparado às outras, acho que comparado a tumor, aneurisma e coluna, tem um volume menor de funcional, mas o que a gente menos opera é nervo periférico, porque não tem o serviço realmente estabelecido de nervo periférico. Mas tem um preceptor nosso que opera, que opera bastante nervo periférico, e aí, às vezes, chama um ou outro caso e a gente consegue colocar É, para fazer. isso. Na maioria dos lugares, nervo periférico é túnel do carpo. Mas É, É. e acabou. Não, mas é isso, tranquilo, cara. Então, show de bola. E aí, mais ou menos, um volume de cirurgia que vocês têm de aproximadamente quantas cirurgias por ano? Poxa, eu já tinha Tem perguntado. algum É número? porque foi muito. Às vezes tem gente que conta e tem gente que não conta. Na verdade, a gente nunca contou. O que Tayane acontece. voltou aí. Talvez Tayane saiba mais que a gente, porque ela já é de mais tempo. De volume Boa. cirúrgico, quantas por ano que ele por tá ano. perguntando. Porque Mais ou menos, mais ou menos. Deve ser uns, sei lá, 900 ou 1.000, não? não sei, não tenho nem noção. Rapaz, algo próximo, eu acho. Porque assim, Entendi. tem dia, entendeu? Sim. E tem dia que a gente Vamos. tá tendo mais turnos cirúrgicos ultimamente, então eu acho que esse número aumentou, na verdade. Eu acho que é mais de 900 cirurgias por ano. Também acho. Acho que é mais. Porque Eu assim, já tô começando a registrar as últimos minhas anos- agora, entendeu? E aí eu não. Eu Tá acho assim, começando a porque contar, porque tem dias que a gente opera 2, 3, mas tem dias que a gente opera. Eu já tive dia de operar, ter 6, 7 7. cirurgias. é, 7 cirurgias. bom demais, É tá maluco. Quando você chega em casa, as costas queimam, meu amigo. Tá bom. eu quero tentar. Esse foi o dia bom, pô. Esse foi o dia bom. Esse foi o dia bom. Esse é meu dia hoje. Por isso que eu tava com dificuldade para entrar, né? Ah, Boa. E aí a gente falou bastante sobre cirurgia, né? Todo mundo quer saber sobre cirurgia. Eu acho que assim é o que todo mundo tem que saber, né? O hospital de vocês é um serviço SUS, correto? Sim. SUS. E aí a gente sabe que serviço SUS tem seus prós e contras, né? Tem um volume brutal, mas de vez em quando falta um material aqui, falta um material ali e tudo mais. Como que é essa sazonalidade de vocês? Que materiais você tem disponíveis, bastante disponível? E quais que de vez em quando tem que ter uma licitação extra, às vezes demora um pouquinho para chegar e coisas do tipo? O de dificuldade que a gente tem mesmo é com monitorização neurofisiológica, que a gente tem um número por X por mês, que eu não sei exatamente qual é esse número, mas para estereotaxia, monitorização, essas coisas assim são. A gente tem que solicitar e ter uma cota. Uhum. Mas. Neuronavegador Assim, também é esse critério. eu acho que esse ano, assim, a gente vem conseguindo, o hospital, né? Vem conseguindo estabelecer o fluxo para algumas demandas. DBS antes só passava judicializado. Agora, pela conformação das coisas, vai caminhar no sentido de passar pela lista, realmente, não precisar judicializar. Coluna, a gente depende muito de OPME, né, de material, mas tem períodos ali que, claro, essas questões de licitação, você tem uma dificuldade maior para conseguir OPME, mas logo é resolvido e a gente consegue manter.
bem o volume. Como o Thay falou, No aluno a gente neuronavegação, está conseguindo bastante. A questão é que a gente não consegue todos os materiais que a gente gostaria para a cirurgia de E, coluna. Então, assim, cirurgias cervical anterior, cervical posterior, as posteriores de forma geral são bem fáceis de conseguir. Mas, por exemplo, às vezes a gente gostaria de fazer uma cervical anterior com cage autobloqueável. Aí nem sempre tem. Tem empresa que tem, que fornece, tem que ter os arranjos aí que, a depender de como é que faz os contratos, tem ou não. E as técnicas, assim, tipo, tubulares, minimamente invasivas, que muitas vezes a gente não consegue fazer no SUS, que às vezes a gente faz um pouco, assim, adaptado. Então, por exemplo, uma técnica tubular com afastador de hipófise, que, né? Mas a gente tá... tem um trabalho descrito, eu não vou saber dizer de quem é, mas tem um trabalho descrito com seringa de 60. com seringa. A gente viu. É. E cogitou fazer com Aí seringa. coloca de 1, coloca de 10, vai aumentando a seringa aí Até como se fosse chegar em alargadores e o negócio funciona. A gente fez umas 2, 3 vezes lá no daqui deu certo. Eu acho assim que a gente Eu acho consegue que ter só foi- acesso. Eu acho que a gente consegue ter acesso a esses recursos assim. Claro que uma questão ou outra você tem que ter muito mais paciência, né? Monitorização. Eu acho que esse ano tá até mais fácil, mas é, a gente consegue ter acesso. Alguns demandam mais tempo que outros, mas no geral a gente tem Ah, e é isso assim, isso, muita gente coloca isso como defeito, né? De tipo, não, você não tem neuronavegador em toda cirurgia. Você não tem monitorização em toda cirurgia. Ah, você não passa um cage autofixável. Pô, eu não vejo isso como um malefício, né? Eu vejo de verdade como isso um grande benefício para o seu crescimento pessoal, para o seu aprendizado. Pô, se você tivesse neuronavegador em todas as cirurgias de tumor, você iria de fato estudar pontos craniométricos tudo direitinho para entender onde que você abriria o Exato. crânio. Se você Exatamente. tivesse monitorização neurofisiológica em toda a cirurgia, você ia entender que aquela parte mais posterior e medial do tumor é onde você não pode mexer? Ou você só ia confiar no que o cara estava te falando, né? Então, tem grandes coisas aí, até a parte de case e etc., materiais, de coluna. Pô, isso é simples. Se aprender o básico bem feito, você consegue indicar, saber a indicação. Pô, esse aqui eu posso colocar só o queijo. Não, esse aqui eu posso colocar queijo de placa. Ah, esse aqui eu tenho que colocar duas placas no nível para cima e para baixo. Essas discussões não existem. Se você tem um material melhor de todos, né? Você só põe e acabou, né? Você não pensa, acaba, tira esse raciocínio de você, né? Pela tecnologia. Lógico que tecnologia é bom, todo mundo gosta, mas eu acho que nessa fase de aprendizado é importante você não ter tão fácil acesso. E quem de vocês que é o responsável por falar, não, eu vou solicitar esse material aqui para essa cirurgia, ou esse cara aqui eu só vou operar se tiver monitorização e assim por diante? Quem que é o responsável por isso? Geralmente é o R3, R3 e R2. E aí, geralmente, quem está responsável pelo paciente na enfermaria. Um exemplo, se o paciente é o meu paciente, estou lá passando ele todos os dias, e o paciente vai operar tal Discutindo a dia, eu visita, né? solicito. Você As discute na discussões, né, a gente visita, e aí basicamente, isso. Diariamente, aí os preceptores opinam, né? Ah, esse caso eu acho que seria tal coisa. Então, a gente solicita, espera, a gente está em contato direto, tanto no WhatsApp quanto também por e-mail, né? Que eles dão a data disponível e a gente ajusta conforme o nosso mapa cirúrgico. Não, tem tal, tal e tal data. Ah, então encaixa tal dia, mais ou menos assim. Quando tem um material específico, né? A gente só não comentou que é da endoscopia, né? Que também é uma Uhum. questão. endoscopia a gente tem, De coluna ou de crânio? Não, a gente tem ventricular, mas não tem base de crânio nem coluna. colo. A gente fez a solicitação, tá correndo para ver se consegue pelo menos esses outros aí. Mas, por exemplo, não sei se vocês já falaram assim, a questão das rotinas, vocês falaram do R4. No R4 a gente fica mais livre. Então, por exemplo, os preceptores, eles são bem abertos para a gente continuar acompanhando eles em outros hospitais. Então, eu acompanho no hospital oncológico que a gente tem aqui, que tem endoscopia de base de crânio. Então, eu tenho esse contato com o pessoal de lá e você consegue já colocar a mão, eles vão ensinando. Então, você tem essa possibilidade de complementar muitas das coisas de tecnologia, assim, que talvez você não tenha nesse serviço especificamente nos serviços externos. Uhum. Uhum. Não, perfeito. Tudo certo. E por último, a gente não falou sobre a parte acadêmica, né? Vocês sabem que tiveram alguma iniciativa de discutir artigos e tudo mais. E que eu, pelo que eu percebi, pelo que a gente conversou, eu sempre brinco que existem dois tipos de serviço, né? Um serviço que ele é mais mão na massa e outro serviço que ele é mais acadêmico, né? Que percebi de fato que o serviço de vocês é muito mais mão na massa.
Mas que sempre nesse serviço são onde surgem as grandes ideias entre residentes de que, pô, eu preciso estudar, todo mundo precisa estudar. O que a gente pode fazer, né? Então, como é essa rotina acadêmica de vocês? Na verdade, a gente tem sessões com R3, R2, a gente tem muito mais contato com discussões dos casos, né, da enfermaria. Então, o R4 e R5, como eles estão lá mais liderando ali o centro cirúrgico, o início das cirurgias, fica mais. Quando o outro está livre, consegue subir para também discutir os casos. Mas durante a semana, está sempre o R3 e o R2 com os preceptores discutindo, e na sexta é oficialmente nossa aula semanal, né? A gente tem uma aula semanal com temas que são feitas pelos residentes. Cada residente tem a liberdade de chamar, convidar algum preceptor, que pode ser tanto do nosso hospital, né, do nosso serviço, quanto de fora. Por exemplo, eu quero dar uma aula que é focada em nervos periféricos, e eu conheço tal neurocirurgião que trabalha com isso. E aí você pode fazer o convite para participar da sua aula. Aí os temas são discutidos entre a gente, e antigamente o R5 ficasse carregado dos temas, né? Mas ultimamente a gente tem discutido, um opina sobre o tema, e um exemplo, eu acho que no R3 eu quero dar uma aula de tal coisa, você tem uma opinião, e aí a gente discute entre si e define o tema das aulas. E geralmente fica um pouco dividido também pela complexidade. Geralmente os R+, dão aulas assim de temas um pouco mais aprofundados e complexos, e os R-, Isso, de assuntos mais introdutórios. isso. E o E Journal que iniciou mais recentemente, né? É isso que eu ia comentar também. O Journal Club Com- foi uma iniciativa recente desse ano. é, Aí, Como é muito mão na massa, eu acho que fica muito do residente isso também, viu, César? De chegar, de discutir o caso, por mais que esteja ou não na reunião, isso, da da cirurgia. cirurgia, tá ali, discute com o preceptor, abre imagem, corre atrás, lê. Então, o Roberto é um serviço que eu acredito que nos outros também não vai te dar nada de mão beijada, né? Eu acho que por não ter academicismo, você tem que esforçar mais e buscar mais com quem conversar, com quem discutir, com quem está mais disposto ali a esclarecer dúvidas, explicar. E acho que é em cima disso que a gente vai construindo a parte acadêmica, e que foi, acho que o que mais me influenciou, pelo menos, a buscar o SOS Neurocirurgia, outras fontes de aprendizado, de ir atrás. Enfim, acho que para a gente é muito importante essa busca mesmo do residente pela parte mais acadêmica. Uhum. É proatividade, né? Eu acho que a Exato. principal característica de todo residente tem que ter, né? Eu não tô conseguindo aqui, mas eu vou atrás de algum jeito, né? Então Eu acho que é o aqui não tem. principal. E aí é o que a Eu acho Tayane assim. falou, né? De criar o Journal Club e tudo mais. Exato. E cirurgia, eu acho assim, é, é muito difícil que eu entre em uma cirurgia e eu não aprenda nada. Não saia dali, nem que seja o jeito de segurar a tesoura, a aprender de uma forma diferente. Agora, quando você entra estudando o caso, estudando o assunto estudando a cirurgia, tirando dúvida, quando você entra ali na cirurgia e conduz aquele paciente, você conduz muito melhor, e você aprende muito melhor, e você aprende muito mais. Então, acho que isso é o mais válido da nossa residência nessa parte. O que você falou agora cara, é fenomenal. E eu acho que o principal ponto, eu acho que a virada de chave para mim de entender e aprender sobre cirurgia foi o momento que eu me vi como R+ da cirurgia e que ia ter alguém ali comigo que eu teria que ensinar para essa pessoa como que ele tinha que fazer aquela cirurgia. E eu Sim. tinha que saber, não era só como fazer, porque saber como fazer, isso é tranquilo. Mas eu tinha que saber explicar o que eu estava fazendo. E pensar, pô, se esse cara me perguntar isso aqui, eu não souber responder, pô, vou parecer que eu sou idiota aqui, né? Então, vou abrir aqui, por exemplo, vou fazer uma cervical anterior. Se você não souber o nome do músculo que vai para lá, mas, cara, ele vai te perguntar isso. Que músculo é esse aí que você está separando? Se você não souber o nome do músculo, você fala assim, caraca, bicho, por que que eu não estudei isso aqui antes de vir? Agora eu tô passando vergonha com R menos aqui, né? Então, eu não tô. Então, acho que esse foi a grande virada de chave para mim. Quando eu vi que eu ia ter que ensinar a parada, que eu sabia como fazer, mas talvez se tivesse uma outra pergunta que eu não saberia responder. Eu falei, pô, eu preciso estudar. Eu preciso estudar isso aqui. É verdade. Eu tive essa mesma sensação também. E eu tive essa sensação no sentido assim, poxa, eu quero acrescentar pro meu R-, para ele também ter vontade de estudar quando for passar pro R- dele, né? Então, às vezes eu ia antes, aí lia ali, sei lá, da cirurgia da semana, do dia, né?
E aí eu, poxa, interessante, não sabia que era por isso que se fazia dessa forma. Aí já conversava ali com o Hermênio, já perguntava, já fazia aquela coisa. Aí isso me influenciou muito que você falou. Agora que você falando assim, eu me Sim. identifiquei, eu falei, realmente me estimulou muito assim, no sentido de, poxa, a gente não vai saber tudo. Tem horas que realmente o Hermênio faz uma pergunta que você fica, nossa. Não Mas tem como. pelo menos estimula você, pô, tem que estar sempre buscando saber mais. E O é aquela R- coisa, né? pergunta de um Se lado e o você R não, mais se do você outro. não sabe, se você não sabe, nunca fala que você não sabe também, não. É, Não, se você não sabe isso, não, vai estudar mais, então. Depois você me fala o que é isso aí. você mesmo. Dá uma desbaratinada, não tem- É, não é isso. Boa, pessoal, bom demais, pô, parabéns aí o serviço de vocês, assim, parece ser muito legal. O clima, eu nem vou perguntar sobre o clima, porque eu já tô vendo que o clima entre vocês é, pô, fantástico, né? Muito legal mesmo. Pô, e eu acho que isso é algo que muda muito, que a gente já tá lascado durante vários anos aí na residência. É um momento que a gente não tá muito bem da cabeça de vez em quando, e ter alguém pra gente conversar, ter alguém aí pra estar junto e ter essa parceria que eu vejo que vocês têm, é algo também que, pô, fantástico, né? Eu não sei, se você, Pedro, ali no R- sente alguma pressão a mais dos seus R+, mas pelo que eu vejo, elas são bem tranquilas, né? Parece, pelo menos aqui, né? Não sei se... mas, não, pressão sempre tem. Sempre tem. Mas, assim, eu acho que é a grande vantagem do nosso serviço. Se eu tivesse que colocar a principal vantagem do serviço, é o clima da residência, cara. Porque tem cobrança. Não se engane com isso assim, não. Tem cobrança, mas é um ambiente onde todo mundo sabe, pô, eu sei que meu R- está passando por isso, e que eu passei por isso, e que eu vou ajudar ele, não vou, em vez disso, pisar nele e prejudicar esse caminho. Acho que essa ideia de auxílio, de contribuição em todas as partes, assim, é a principal vantagem da gente. Acho que é muito bom esse clima da gente, essa ajuda, um ajudando o outro, R- ajudando R+ ajudando R- também. Mas que tem cobrança. Eu acho que não é isento, não. Mas o clima, mesmo assim, é muito bom. Eu acho que a questão não é nem de cobrança, né? A cobrança tem que existir, lógico, né? Senão ninguém aprende. Mas é como é cobrado, né? É cobrado te dar mais Exato. gasto de esculacho ou é cobrado, tipo, ó, cara, você tá fazendo errado, tal, pô, vamos melhorar e tudo mais, né? Tem diferenças, né? E eu acho que isso vem muito de cima para baixo, né? Então a Tayane deve ser a principal responsável pelo que vocês estão sentindo aí, ela, os R+ dela, inclusive. E talvez quem foi o R+ dela e criou esse conceito na cabeça dela também, às vezes, né? Foi Ou não. não? Não, Pronto. é de todo. Não, eu tive bons exemplos de R+, assim, que realmente me cobravam no início da cirurgia. Como é o nome do paciente? Quantos anos tem? Você vai fazer o que hoje? O que você planejou na sua cabeça? O que você está pensando? Até pessoas que realmente não se importam muito com isso, mas enfim, vai da vida de cada um. Comigo e com meus R-, eu tento cobrar, né, da maneira que eu posso. Quando pisa na bola ali, eu gosto muito de resenhar, então assim, eu cobro resenhando. Se da próxima vez pisar na bola de novo, eu resenho um pouco mais. Até dar o esculacho, entendeu? Mas faz parte. E, assim, não é de uma maneira desrespeitosa, sabe? Eu acho que o principal é isso. Você não desrespeitando o outro e tá ali pra estimular, que é pra ele ficar melhor, o R- ficar melhor, o resultado do paciente ser melhor. Acho que não tem ninguém ali pra te humilhar, entendeu, cara? Acho que é muito disso aí. Quando a gente tem a oportunidade, não que seja muitas vezes, mas sai fora da residência, enfim, sai junto. Eu acho que é um ambiente que tem um clima, por vezes, meio familiar. Isso entre vocês só residentes ou entre vocês e os chefes também existe? Cara, tem É isso chefe que é que legal. o chefe gosta muito da gente, desse clima, entendeu? É. A reunião Nossos Pediu a chefes chave em do geral. chefe pra fazer o aniversário dela. exato. É. A gente A tem, outra impressão é a realmente, lancha dele pra gente comemorar o É o término de aniversário da colega.
A gente faz Na verdade, aniversário de tudo. Ai, na reunião tem Isso, resenha. Então, assim, o chefe sabe todas as resenhas de todos os residentes. É nesse sentido. é. É. E a maioria dos chefes da gente são tranquilos, a gente tem chefes também mais jovens, alguns também mais velhos também, mas os chefes são bem tranquilos, no sentido de, tipo assim, cobram muito, mas não humilham, respeitam sempre. E eles realmente, muitos viraram como se fosse, como o Pedro falou, meio um clima bem familiar, assim, de a gente convidar para aniversário, convidar para momentos assim mais de celebração mesmo, né? Você falou que vai o casamento de um seu. É nesse sim. clima, a gente chama todo mundo para as farofadas que tem um na casa do outro. Quando pode, às vezes não pode todo mundo, porque tem que estar alguém lá segurando o serviço, mas faz um jantarzinho, uma coisa assim. Sempre tem, assim. Eu E porque muita gente não me vem de esqueço. fora, né? E acaba. Não, que eu ia Fala, pode falar. complementar. E muita gente vem de fora e acaba que não tem tanta gente para sair, né? Não conhece tanta gente. Eu sou de Salvador, assim, moro em Salvador há 10 anos. Então, tenho muitos amigos em Salvador, mas tem gente que veio de fora. E aí acaba que o que mais conhece é que convive todos os dias ali na residência, né? Então, a gente acaba realmente virando uma grande família. Não, com certeza. Eu sinto muito igual, eu me identifico muito com vocês. Eu nunca esqueço a vez que o meu chefe marcou para dar um esporro em todos os residentes. Falou, não, na minha casa, tal hora, tal dia a gente foi, cara. Nossa, a gente tá lascado, pô. Fizemos uma cagada muito grande, não é possível, né? E tal. Chegamos na casa dele, pô, a primeira coisa que ele fez foi abrir a garrafa de vinho. Falei, não, vou tomar esculacho ou vou tomar vinho? O que que vai acontecer aqui, né? Não, no final não teve esculacho. Ele ficou ali de boa, falou, ó, cara, vocês fizeram cagada, tá tudo bem. Mas assim, tá bom, vocês já aprenderam, vocês não vão errar mais. É assim. E, pô, fui agora no Seban, né? E encontrei com o meu chefe lá. A primeira coisa que eu falei pra ele, e aí, onde que a gente vai tomar um? Então, já saímos do congresso, fomos tomar um, e aí, pronto, né? Então, assim, é amigo mesmo, né? Então, um dia eu fui almoçar com um chefe minha, no outro dia eu fui almoçar com outro chefe, e assim, pô, a gente fica junto, a gente é amigo de verdade, né? Eu sinto, assim, de fato, uma família. E agora, por exemplo, tô indo pro casamento do meu R-. O casamento é no sábado, eu vou na quarta-feira, porque tem um aniversário de um chefe que ele vai estar lá e a gente vai fazer o aniversário dele lá. E aí, a festa todo dia até sábado. E, pô, não, é isso, pô, vamos ficar junto. Não tem jeito. Né? Essa parte é muito Isso legal. é muito valoroso. Acho que isso é muito valoroso. Você entender que o outro está passando a mesma coisa que você passou ali e que você tem que ajudar. Eu acho assim, que daqui a pouco no mercado de trabalho, o R5 e o R2 vão ser colegas de trabalho, entendeu? O R5, o R3 e o R1 vão ser colegas de trabalho. Às vezes você sai trabalhando, o cara fez um fellow, volta talvez um pouco mais posicionado, isso tudo varia muito. Então a residência é uma parte do tempo que é muito curta. E se você pegar isso aí para criar inimizade, ter ter relações ruins, acho que isso pode te prejudicar, inclusive profissionalmente no futuro, né? Também. Sim, sem dúvida nenhuma, cara. Você falou um negócio agora perfeito, né? Às vezes você vai precisar de um R- seu para conseguir o emprego que você queria e que ele é um pouquinho mais bem relacionado que você, sei lá, alguma coisa do tipo. E se você não se der bem com ele, cara, acabou, você perdeu a chance, né? Com Então, certeza. é importante pra caramba você, como você falou, né? Ter cobrança, mas ter respeito no meio disso também, né? E essa parte às vezes se perde. Às vezes não, bastante, né? Mas, Mano. em paz. Bom, pessoal, chega uma hora e 20 aqui de conversa, passou voando já. E a gente entra no finalzinho do podcast aí, que a gente tá fazendo um bate-bola. É um bate-bola bem, vamos dizer, eu até brinco que é algo mais sentimental, né? Porque vocês acabam revisitando algumas coisas lá do começo da residência e entendendo ó, talvez um crescimento pessoal, né? E para o Pedro um pouco mais de pensamento no futuro, para a Fernanda e para a Tayane um pouco mais de pensamento no passado e entendendo o que fez, o que pode melhorar e assim por diante, né? Então, algumas perguntinhas, bate-bola rápido aqui e bem simples, né? Qual o seu procedimento favorito até agora? Sei que o Pedro não vai ter muita bagagem para poder falar do principal favorito até agora, mas pode ser o que você está assistindo e falou, bom, naquele ali eu quero fazer. De cirurgia, né, minha favorita? Eu acho que micropretumor é minha favorita. Eu gosto muito.
Assim, Boa. pro futuro, eu vejo vascular, eu acho muito interessante, né? Clipagem do aneurisma, o frio da barriga dos caras. Aí, dias contados aí para clipagem. Eu acho que micro para tumor também. Até agora, como R2, descompressível, que é o que eu mais fiz, eu acho. Descompressivo é bom, a base de tudo. Se você souber fazer uma descompressiva, você tira tumor de qualquer lugar da cabeça. Quase todos, né? Quase qualquer. Mas a maioria. Boa. Tayane acabou de voltar aqui, ó. Tayane, estamos no momento final, bate-bola aqui. E então, cirurgia. A pergunta é: qual a sua cirurgia favorita até então? Nossa, acho que as de base de crânio têm me deixado assim bem empolgadas. Você fica mesmo. Boa. Sou fã também. Acho que E são os aí? mais Bom, acaba assim, a gente tem que estudar mais, tem que se esforçar mais. Então acaba sendo aquela que te empolga também. show. Um aprendizado que a residência te deu. Algo essencial que você falou, puta, eu aprendi aqui, foi fundamental para mim. Eu acho que a forma como você dá notícias aos pacientes são as coisas mais impactantes que tem, assim. Depender da forma como você fala, por mais que você esteja dando uma notícia muito ruim, você pode ter um impacto completamente diferente, desde um impacto muito amargo na vida da pessoa até transmitir um conforto mesmo no momento de escutar realmente coisas muito ruins. Isso faz diferença, porque quando você não consegue expressar bem, isso, isso não fica Show. comunicado. Ponto-chave. Isso que a Tayane falou é muito importante, mas eu acho que para mim, pessoalmente, eu aprendi muito na residência específica, foi controlar a minha impulsividade. Eu me descobri uma pessoa muito impulsiva. Eu já era, mas eu acho que eu nunca tinha notado isso. E aí, durante a residência, isso veio muito à tona, então eu tive que controlar, que pensar duas vezes antes de falar, respirar, e realmente ativar em mim uma parte que eu não tinha, né, muito assim trabalhado, que era pensar antes de falar. Acho que foi isso, principalmente. Importante demais. Segue aquele meme, né? De não seguir os pensamentos intrusivos, né? Exatamente. Tem Exatamente. que dar uma segurada. Eu sou muito assim também. Quando eu vejo, eu já falei. Eu falei, eita, caramba, pera, não podia ter falado isso. Justamente. Eu tomo várias bicas na canela da minha noiva quando eu tô na mesa com alguém. Você veio falar alguma coisa que não era pra eu falar. E ainda abri e falou, por que você tá me chutando? Para com isso, velho. Fernanda é igualzinha. Eu sou assim. A minha me belisca. É normal, pô, normal, padrão. E você, Pedrão, o que você aprendeu até agora aí? Copiando as meninas, tem a ideia principal, esse cuidado com o paciente, essa condução. Eu acho que, como residente, você aprende a ser um médico muito melhor, independente da residência que você faça. Eu acho que esse acompanhamento longitudinal que a gente faz, esse cuidado, esse vínculo que você cria com o paciente te torna um médico muito melhor. E que ninguém te deve nada. Eu acho que isso é uma grande lição, que se você não abraçar o problema para resolver, ninguém vai resolver para você mesmo. Eu acho que isso aí, por mais que você tenha auxílio, que você tenha boa relação na residência, você tem que encarar os problemas como sua responsabilidade, claro, Não sei, do possível, e que você tem obrigação de, se você se propôs a fazer aquilo ali, a resolver, né, o problema, a questão, a situação. E você está fazendo isso, na maioria das vezes, não pela reunião ali ou pela cirurgia que você quer fazer, claro, todo mundo quer operar, mas principalmente pelo paciente. Eu acho que é isso aí. Então, show de bola. Se essa vai ser um pouquinho mais para a Tayane e para Fernanda, mas se vocês pudessem dar um conselho para o seu eu lá do R1, qual seria? Pro Pedro também, mas que tá muito perto, aí, muito próximo. poxa, Acho que desde o início, assim, você pensar que você é o R+ da cirurgia, pensar que você é o cirurgião da cirurgia, faz muita diferença. Porque quando é você mesmo que tem que dar todas as condutas ali,
formas de pensar. A gente fragmenta muito acesso, tempo principal, e então acho que isso perde um pouco se você fica pensando só na parte. Se você pensar no todo e desde o início pensar, ok, o acesso é esse, mesmo que eu não entenda todos os passos do tempo principal da cirurgia, pelo menos dá uma passada assim por cima, resumidamente, os tempos principais, porque você vai ver o paciente como um todo. E no final também acompanhar esse paciente, ver como o paciente ficou, qual foi o resultado, qual foi a complicação. Ter esse olhar de cirurgião, mesmo sendo um residente inicial, eu acho que faz muita diferença. Concordo. Show. Perfeito. Eu acho que o conselho que eu daria, e que eu, né, tô tentando botar em prática agora só, que era me organizar. Minha cabeça foi sempre um pouco bagunçada, desorganizada, e eu acho que se eu tivesse me organizado no R1, organizado minhas ideias, enfim, estruturado bastante as coisas, eu teria aproveitado muitas coisas. Por exemplo, que a Tainá falou, né? Me organizado para chegar na cirurgia melhor, para sair da cirurgia e já, sei lá, anotar o que aprendi, o que preciso aprender, o que preciso revisar. Eu deixava isso muito na minha cabeça, flutuando em algum momento para que eu lembrasse. E muitas vezes isso é esquecido, né? Porque você tem muita informação na residência. É todo dia milhões de informações diferentes. Então, eu acho que E eu essa tinha que ter me organizado um pouco mais. em Com relação a isso, certeza. já fazendo um paralelo com o que a Fernanda falou, eu comecei a usar o Notion para fazer como se fosse um pequeno prontuário do paciente que eu operei. Então, eu coloco resumidamente o caso clínico dele, hemiparesia, tomou tal, resultado cirúrgico tal, teve tal complicação, teve um paciente mesmo de base de crânio que, no final das contas, depois de toda a cirurgia linda, ela fez uma rolha e faleceu por PSR, por secundária hipóxia. Aí você pensa assim, caramba, você passa a refletir tudo que passou, sabe? Então, fazendo esse exercício de você percorrer o paciente do início do caso dele até o máximo que você puder, faz você aprender demais sobre o caso dele. Uhum. Concordo. Não, e hoje tem muitas outras ferramentas como o Notion, por exemplo, para você acompanhar isso e saber e determinar direitinho, ter lá certinho o que tem em seu paciente, etc. E isso te faz aprender, te faz revisitar aqueles casos. O próximo tumor que você for fazer, você vai sempre pensar, ei, tá tudo certo, não vai ter estresse lá na UTI, no pós-operatório, o que vai acontecer aqui, né? Então, você já vê quais são as complicações dos seus últimos casos, para você começar a entender quais são os próximos e assim por diante. Isso é muito bom, né? E você, Pedrão? Mas acho que é o pensamento que estou tendo agora, né? Que vai passar. Tem hora para começar e tem hora para acabar. Tem hora para começar e tem hora para acabar. E assim, eu acho que você tem que se guiar pelos melhores exemplos, estudar sempre que possível. No R2 é muito difícil. No R1 tem um período também, como devem ter comentado, eu sei nessa parte mais do hospital do subúrbio, que é um rodízio muito mais puxado. Então, esses períodos que a coisa aperta, o estudo fica muito comprometido, mas tentar sempre ali, pelo menos o mínimo que seja, entender um pouco a cirurgia, como o Taine falou, e saber que passa. Passou para todo mundo e vai passar para você também. Acho que isso é meu pensamento de agora. É isso. O que tira vocês do sério na residência? Seja alguma coisa do hospital, seja alguma coisa que alguém faz independente. Esse eu sei. Eu posso até começar. Vai, Pode falar, pode falar. O que me É hora tira de do falar mal dos sério. animais. Não, acho que em geral, assim, em geral, em todos os quesitos da minha vida, mas que na residência eu vejo acontecer com muita frequência, não necessariamente entre as relações dos nossos iguais, animais, hienas e preceptores, mas com relação interpessoal com outros profissionais, são injustiças, situações de injustiça me tira do sério, de uma forma que eu não sei explicar, ainda não consigo controlar muito, mas assim, muitas vezes pessoas que, enfim, fizeram coisas que não deveria ser deixado passar assim, em branco, e aí você vê, né, escapando ali sem ninguém nem notar, e pessoas que não fizeram nada muito grave, virando um motivo de, né, toda uma discussão, e com questões também entre outros profissionais de outras especialidades, que também rola muita injustiça, então isso é o que mais me tira do sério na residência. Com certeza.
entrando um pouco disso, né? Pessoas que querem se aproveitar, pessoas que, enfim, causam atritos desnecessários. Porque assim, eu sou uma pessoa muito fácil de lidar, eu acho. Eu levo as coisas muito de boa. Quando eu gosto de uma coisa, eu falo que eu gostei. Eu sou de conversar. Se tem algum problema, eu sento aqui, converso, falo, olha, acho que você pode melhorar nisso, nisso, nisso. Não gostei disso, errei nisso. Mas quando é gente que fica no picuinha, intriga, e sempre vai ter alguma pessoa que você não vai gostar, só que você vai ter que aprender a lidar com isso, porque você tá naquele ambiente e você vai estar ali por pelo menos 5 anos. Então, Uhum. isso de você controlar a sua impulsividade, que a Fernanda falou antes, pensar antes de falar. Eu também já fui muito de falar mais, assim, na telha. E me descobri uma pessoa que se controla muito mais nos últimos anos. Uhum. Acho que foi com o amadurecimento da residência. Mas irrita terrivelmente em alguns casos. Isso. Acho que para mim é nesse pensamento mesmo. Quando você falou de imediato, eu também pensei em justiça aí, como as meninas. Mas eu acho que é muito isso de não se colocar no lugar do outro, de saber que você estava ali há uns dias atrás, entendeu? E descaso. Qualquer maneira de Descaso. descaso eu acho que é o que mais me incomoda. Tira qualquer um sério. E, cara, eu gosto da pergunta aqui, mas isso aqui pode ser não só de neurocirurgia, pode ser da vida também, mas um livro ou um artigo, que é algo qual todo neurocirurgião tinha que ler, que foi aquele artigo ou livro que você leu durante a residência e falou assim, caraca, bicho, isso aqui mudou a minha vivência. Tem um livro que eu gosto muito, eu esqueci o nome da autora, mas é aquele A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, algo. A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, acredito que é esse o nome. E ele fala muito dessa questão da forma como as pessoas se enxergam eh, as vivências nessa época de fim de vida. E como a gente lida muito com paciente que é oncológico, pacientes que têm inúmeras complicações neurológicas, que inevitavelmente vai ter algum problema ou vai falecer daquela doença, acho que é muito importante você ter uma noção de como as pessoas se sentem para você saber lidar com isso. Como eu disse antes, a comunicação é das coisas mais importantes na nossa profissão. E esse livro faz você pensar de uma forma diferente. A gente está sempre, normalmente, do outro lado. Esse livro te ajuda a você pensar um pouco como o paciente está nesse contexto, né? Boa. Verdade. Eu já ouvi bastante falar desse livro que a Taine falou. Tenho vontade de ler, nunca li, mas eu acho legal a ideia dele. Eu sempre falo, quando eu converso com meus colegas que não fazem medicina, né? Que eles perguntam muito, eles têm muita dúvida desse negócio de como comunicar, que muitas vezes o médico comunica sem empatia. E aí eu fiquei pensando, tipo assim, quando o médico se coloca na posição de paciente ou de vive, né? Não se coloca só no imaginário, mas quando ele vive, ou então ele é acompanhante de algum paciente, eu acho que é a forma que ele mais entende a importância de você sair de uma cirurgia e dar a notícia para o familiar, dar a notícia para alguém que está ali esperando. Que a pessoa tem noção, e, poxa, a ansiedade que essa pessoa deve estar sentindo ali, né? Tipo assim, ou então que ela entende, pô, esse paciente está esperando há tanto tempo, é normal ele estar assim. É normal ele estar triste, chateado, angustiado, enfim. Mas o livro que eu li foi antes da residência, que mudou minha forma de pensar. É um livro bem curtinho, PDF, já indiquei para muita gente. Quase ninguém lê, porque realmente a capa não é muito convidativa. Mas é se você, quer dizer, você não é tão esperto quanto pensa. Não sei se alguém já leu, mas eu indico para muitas pessoas. É muito rápido. Ela indica todos os dias esse livro. Porque ele muda as formas de você pensar, sabe? Acho que vocês devem conhecer a curva, né? Eu não sei falar, mas de Andy Kruger, que tem aquela pessoa que acha que sabe tudo, que geralmente é a pessoa que está na curva lá embaixo, e quando mais você sabe, mais você acha que você não sabe realmente. Enfim, acho que esse livro ele mostra para você que realmente você não é tão esperto quanto você pensa. É um pouco assim impactante o título, porque você não quer diminuir sua autoestima, ou enfim, diminuir sua confiança, mas ao mesmo tempo te coloca com o pé no chão de tipo, de onde você está e onde você quer chegar também. E um livro que eu li na residência, eu gostei muito, eu acho que muitos neurocirurgiões já devem ter lido, é Sem Causar Mal, que foi feito por um neurocirurgião. Uhum. Eu acho que esse livro, quando eu leio, assim, eu consigo ver as experiências na residência acontecendo. É dos Estados é de outro lugar, né? Eu acho que é dos Estados Unidos, né? Mas, É dos enfim, Estados Unidos. parece até que se passa no Brasil, assim. Eu sei que ele não é brasileiro, mas parece que se passa uma residência daqui. É.
É bem parecido, acaba que a residência no mundo todo acaba sendo bem parecido aos sofrimentos que o residente passa, né? E cada um dos passos que a gente vai passando, né? E, pô, isso aqui foi marcante para mim. Ah, tive que dar a notícia de uma morte de um paciente que eu não esperava. Isso é marcante para todo mundo. Ah, eu tive uma cirurgia que não deu certo. Todo mundo vai passar por isso. Então, cada um desses pontos que a gente vai acabar passando, né? E isso que você falou, Fernando, de que, pô, aquela pessoa que acha que sabe tudo, na verdade não sabe nada, né? Então, você não é tão esperto quanto você pensa. Cara, tem uma coisa comigo que eu guardo que é do tipo, eu nunca vou pensar que eu sei tudo. Porque a pessoa que acha que sabe tudo é a pessoa que menos cresce e menos aprende na vida. Com certeza. Então, se você vai para assistir uma aula de anatomia, sei lá, você vai fazer uma anatomia de sulcos e giros, aí, pô, o neurocirurgião tem que saber o básico, você saber isso, né? Ponto. Se você for para uma aula de sulcos e giros 10 vezes, as 10 vezes você vai aprender alguma coisa que você não sabe. Só que se você for para lá para essa aula e falar, não, eu já sei tudo isso aqui, eu não vou nem prestar atenção, você vai estar deixando de aprender alguma coisinha e aquela pequena coisa que talvez mudaria uma cirurgia sua algum dia, né? Então, é algo que eu sempre penso dessa maneira. Eu falo assim, eu nunca sei tudo, né? Eu posso achar que eu sei, mas eu vou para aquela aula pensando que eu não sei nada e algum mínimo detalhe eu vou extrair daquela aula ali, pode ter certeza. Então, às vezes, um segundo que você tirou de aprendizado daquela aula específica ou daquele momento específico da sua vida, daquela cirurgia, daquela reunião clínica, de qualquer coisa, é aquilo que você vai levar para frente e vai melhorar o seu conhecimento. Então, nunca pense que você é esperto o suficiente. Pedrão, Rapaz, tem 2 livros. mulher que gosta de ler, né? Homem, às vezes não lê Rapaz, tanto. eu leio, velho. Eu gosto. É? Mas agora eu Tá não bom. tô lendo. Agora eu só tô É. lendo Bottom e. Ele lê livro para enriquecer só. Né? Mas eu tô lendo um livro agora, uma página quando dá, que é um livro interessante, que é a Arte de Pensar Claramente, que ele meio que estimula você a pensar no viés das coisas, né? Nos vieses. Então, essa ideia de saber de tudo, Fernando fica me perturbando com isso aí, mas ele que faz entender o que leva você a pensar dessa forma, ou o que tem muito em cirurgia, que é aprender as coisas de orelhada, né? Aprender como dogma. Você ouve ali e você leva como verdade o que um preceptor que você admira falou pro resto da sua vida, sem pesquisar, sem estudar, sem se embasar realmente de maneira científica. Então acaba que você obtém aquele aprendizado, aprende aquilo ali, leva para o resto da vida, passa aquilo ali, e muitas vezes aquilo ali não é a verdade, né? Então, acho que essa busca pelo conhecimento realmente basado pela ciência, entendendo o viés do aprendizado, acho que esse livro é muito interessante nesse Ok. sentido. Boa. Perfeito, perfeito. Cara, aqui tem mais 3 perguntas. O que você mais sonha para o futuro da sua carreira? Quer começar? Eu tenho A pensado gente tá mais próximo. sobre isso, sabe? A Nossa, gente tá mais porque próximo. quando eu penso assim, principalmente em relação à minha visão de sucesso na carreira, de futuro na carreira, eu gostaria de me mudar para uma cidade um pouco menor, ajudar, desenvolver o serviço, enfim. E fora da neurocirurgia também, eu gosto muito da parte assim agropecuária. Então eu gostaria também Pô, de ter minha fazendinha ali, meus boizinhos, ter minha área de lazer, de churrasco no final de semana. Então, acho que para mim o sucesso seria isso, eu morar numa cidade que conseguisse conciliar, assim, pelo menos alguns quilômetros de distância, uma fazenda com um local de trabalho. mas você quer saber, o meu chefe da residência, Tolimir, tem uma fazenda até hoje, que não é boi que ele gosta de cavalo, né? Então ele tem uma fazenda em Uberaba, que é longe de São Paulo, mas ele tem essa fazenda lá em Uberaba e uma vez por mês, pelo menos, ele vai lá cuidar dos cavalos e assim por diante. Então, os cavalos campeão e não sei o quê. Então, pô, eu adoro isso aí. Tô Então, chegando nesse... bem parecido. Não é tão perto quanto você espera aí, mas é bom. Não precisa ser tão perto, né? Assim, alguns quilômetros que dê para você chegar lá. É. Show de bola. Fernanda?
Você pode repetir a pergunta? O que é que você espera? O que você espera, o que você sonha para o seu futuro, na sua carreira como neurocirurgião, assim, se formar? Vamos dizer assim? Na minha carreira, o que eu espero, eu acho que é mais eu estar satisfeito com o que eu estou fazendo. Eu sentir que eu estou fazendo um trabalho justo, assim, honesto e assim, que eu quero não parar de estudar, de buscar atualização. E eu acho que se eu tivesse a sensação de que eu estou oferecendo o melhor para meus pacientes, que eu consegui me inserir bem na cidade onde eu vou ficar. Eu não tenho muito onde eu quero ficar perto da minha família. Então, assim, não ter uma cidade estabelecida. Mas se eu conseguir me estabelecer bem um serviço, ter boas relações interpessoais, que eu não quero trabalhar em um lugar em que eu não me dou bem com a equipe, entendeu? Eu quero me dar bem com todo mundo, com os outros neurocirurgiões, enfim. E, né, assim, me vejo trabalhando com meus colegas em outros locais. Ah, vamos fazer um caso aqui, vamos fazer um caso aqui. Se eu sentir que estou recebendo esses convites, estou convidando também, o pessoal está aceitando, acho que eu vou estar satisfeita, pois eu estou fazendo um bom trabalho. E eu acho que é mais ou menos isso que eu imagino. Boa. Se a gente tivesse o mesmo clima da residência, não- né, no futuro local de trabalho. Pois é. Isso seria perfeito, né? Quem sabe a gente não. Pombal, ele quer convencer a gente. Pedro tá montando serviço aí, ó. Quer montar a clínica aí já, né? Vamos voltar o serviço aí para eternizar aí o clima da residência. O ZR2 é inteligente, ele joga a bomba na mão do ZR+, monta o serviço aí, que eu tô chegando. Mas eu acho que é isso, ter uma formação. Eu quero, a gente que eu acho que busca isso, ter uma formação boa para poder, como a Fernanda falou, prestar a melhor assistência, o melhor serviço ao paciente. Talvez fazer um fellow, né, que me proporcione melhorar, né, otimizar ainda mais. Eu penso, agora é muito cedo, mas eu penso muito em coluna no futuro, talvez fazer um fellow bom em coluna, mas meu plano também não é estabelecer vida em capital. Claro, como eu falei no início, meu intuito é voltar, mais um pé aqui, outro lá talvez, e assim, prestando uma boa assistência e, quem sabe, organizando o serviço mais à frente, né? Boa, show de bola, perfeito. Eu sempre brinco que o sonho de todo residente quando forma é voltar pro R5. Que é o melhor ano da vida, você é chefe, só opera o que gosta. Só, às vezes não está onde quer, mas o trabalho é muito bom. Não tem jeito. E aí, se vocês voltassem no R1, fariam algo diferente? Faria. Eu acho que. Que Não sei se eu conseguiria fazer, né? Porque a gente costuma pensar assim com a cabeça de hoje, mas eu acho que na época eu estava com outra cabeça, né? Eu acho que eu teria me dedicado mais, me organizado melhor e eu teria me dedicado mais em todos os rodízios, em geral, assim. Eu acho que eu teria dado mais de mim, assim. E chegar no meu limite e falar, não acho que nem chegar no meu limite, mas testar do meu limite, digamos assim. Boa, perfeito. Então, eu tinha juntado dinheiro na época que eu trabalhei para ficar um pouco mais tranquila, né? Só que eu errei nesse quesito porque eu não sabia que o R2 ia ser pior do que o R1. Então, eu juntaria o dinheiro. Juntou para um ano só e deu voltou pro outro. Juntei para um ano só, o dinheiro acabou, eu tive que voltar a trabalhar. Então, eu acho que talvez eu teria iniciado, assim, se possível, um plantão ou outro, para dar uma segurada na reserva e deixar essa reserva para os momentos mais difíceis, principalmente do R2, porque pra gente já é o ano que o bicho pega. Também. Show de bola. Eu acho que isso aí é um pensamento que a gente compartilha, viu, Té? E além disso, não sei, cara, é muito recente para mim ainda, né? Você pensa em estudar mais, mas você olha assim, eu não consigo estudar mais. Estudar mais, com certeza. Eu acho que essa prova de resistência aí que a Fernanda falou, eu tive que passar, né? Que o meu RGO desistiu. E aí eu passei um período meio tenebroso aí no R1. Testou os limites. Testou o limite, mas depois foi mais tranquilo. Acho que é isso. Acho que tá muito recente ainda para
Pois é. Pra dizer. Tá respirando, tá começando a respirar agora, né? Não dá pra pensar muito ainda. Não, de boa. E por último, pessoal, uma palavra que defina a neurocirurgia para vocês. Nossa, resiliência acho que é a grande palavra, viu? Porque para você alcançar esse sonho que vai ter tantos obstáculos e conseguir passar por todos eles, mas se você tem na sua cabeça que é isso que você quer, assim, não me arrependo nem um pouco de toda a jornada que eu trilhei até aqui. Perfeito. Eu acho, para mim, a palavra é vocação. É isso. É essa palavra que define neurocirurgia para mim. Eu escolhi e eu vou ter que ralar até o final para honrar isso aí. Marcou o xizinho lá no começo volta. Eu acho que, assim, quando você para olhar todo mundo, eu acho que você para. Hoje eu paro e olho os R+, né? Eu acho que tem que ter obstinação, bicho. Eu acho que até passar, primeiro você tem que ser obcecado ali. Você tem que ter um pensamento muito claro que você quer entrar na residência. Fazer muita questão, perder noite de sono, trabalhar junto, cuidar de família junto. E tá ali obcecado por aquele objetivo e depois vem o próximo, depois vem passar do R1, do R2, eu acho que você tem que se dedicar. Então, acho que é obstinação, bicho. Acho que seria... É uma característica que você vê assim que em algum momento todo mundo que tá ali à sua frente ou que tá atrás de você teve que ter em algum momento ou tem muito pronunciada. Acho que é isso. Boa. Show de bola. Pô, muito bom, muito bom. Acho que foi o podcast mais longo que a gente fez do Residência pelo Brasil até agora. Ele tem muita coisa para conversar, muito bom. É isso. Pô, muito obrigado mais uma vez aí, pessoal, pelo tempo de vocês, que a gente sabe que é enrolado. Todo mundo entende que até Pedro aí nem deu tempo de tomar banho para entrar na live aqui, né? Tem que sair correndo, só lavar a cara e vir. E... Mas é isso, pô. Muito obrigado mesmo, né? Eu acho que não só eu agradeço, mas todo mundo que está ouvindo aí agradece a vocês aí o tempo de vocês. Eu acho que acrescentou muito a todo mundo que quer fazer prova, que quer entrar no serviço de vocês e conhecer um pouquinho mais sobre a rotina de vocês, sobre cada um de vocês também, né? Então é isso. Agradeço demais, pessoal. Eu que A gente agradeço. que agradece, viu? Obrigada. Parabéns pelo trabalho de vocês. A gente que Verdade. agradece Acho que não muito. pela oportunidade que a gente dispor também o serviço, né? E tem a chavinha do SOS aqui, ó. Aí, ó. Sim. Acompanha a Bom gente, demais, bom ajuda demais. muito ali no estudo do dia a dia, que a gente sabe que é corrido, mas acho que a forma que vocês vêm montando e otimizando cada vez mais contribui muito com a gente. Ajuda demais, demais mesmo. Com certeza. Parabéns aí pelo trabalho. Parabéns. Boa, valeu, valeu. É isso que motiva a gente, que é só inovando. E agora tem novidade aí, tem a nova IA do SOS no intensivo prova anual. Então vai ter um negócio bom demais aí para todo mundo. Show de bola. É isso. É. Foi isso, galera. Boa noite para todos aí. Valeu. Até a Tchau. próxima. Parabéns. Abraço. Tchau, tchau.